Olá meus amigos, aqui é o William Caldas, vamos falar de vendas. Hoje eu queria sugerir aos meus amigos vendedores e às minhas amigas vendedoras que invistam no seu repertório. Faz toda a diferença para um vendedor e para uma vendedora. O que é investir no repertório? É diversificar o seu conhecimento. Tem muito vendedor que fica preso, ele quer estudar só, quer dizer, já é muito bom, mas ele quer estudar só o produto, só o serviço que ele vende, só esse universo que está no entorno daquilo que ele vende, da profissão dele. E um bom vendedor, uma boa vendedora, diversifica o repertório, ou seja, lê muito, estuda sobre outros assuntos, quer dizer, entende um pouco do universo dos clientes. Então, digamos que você está vendendo, por exemplo, produto esportivo, por exemplo. Ele vai entender os desafios desses clientes, ele vai entender quais são as metas dos clientes, ele vai buscar conhecimento, ele vai buscar um repertório mais requintado. Eu vou dar um exemplo para vocês de como isso faz muita diferença. Certa ocasião, eu era vendedor de uma empresa e aí eu tinha uma dificuldade, uma grande dificuldade, que era todas as vezes que um cliente, a gente vendia serviço, e todas as vezes que um cliente da minha carteira solicitava cancelamento, eu tinha dificuldade, eu tinha medo de ir lá e reverter o cancelamento. Por algum motivo, por alguma deficiência, por alguma dificuldade, pela falta de conhecimento específico de algum assunto, eu tinha resistência a ir lá. E aí o que acontecia? Eu procrastinava. Chegava na época era o fax, né? Chegava o fax do pedido de cancelamento, deixavam na minha mesa. Quando eu pegava aquele fax, eu falava, caramba, agora tem que ir lá para reverter o cancelamento. E quando a gente não procedia com o cancelamento dentro do mês, o que acontecia? Gerava uma outra fatura para um cliente que queria cancelar, ou seja, eu não fui lá tentar reverter o cancelamento e muito menos procedi com o cancelamento de certa forma para que evitasse gerar uma próxima fatura. Muito bem. E aí, certa ocasião, eu procurei uma supervisora de vendas que eu tinha, extremamente competente, e aí eu falei com ela, olha, eu pedi para ela abonar para mim, quer dizer, abona aqui para o financeiro liberar o cliente de uma próxima fatura, porque o erro foi meu. E ela falou comigo assim, vamos lá nesse cliente agora. Eu falei, mas eu não agendei. Ela falou, vamos lá nele agora. E aquilo foi muito estranho para mim. A gente entrou no carro dela e ela falou comigo, William, é a última vez que eu te salvo. William, presta atenção, você tem que enfrentar isso. Muito bem. Chegamos lá no cliente, né? Por sorte o cliente estava lá e aí o diretor da empresa nos recebeu. Quando ele nos recebeu, imagina só, um cliente que tinha solicitado o cancelamento. Para ele já tinha cancelado. E aí quando nós entramos na sala dele, essa minha supervisora fez uma coisa que eu nunca esqueci. Ela foi, quando ela entrou assim, ela foi e falou, tudo bem com o senhor, como vai, tudo jóia? Ela bateu o olho na parede dele e viu que era um quadro de um artista que ela conhecia muito. E nisso ela olhou e falou assim, senhor fulano, antes da gente começar a reunião, me fala uma coisa, esse quadro é do fulano, esse quadro é do artista tal? Aí ele falou, você conhece? Ela falou, claro, eu tenho 2 dele na minha casa. Aí esse cliente falou assim, não, vem aqui pra você ver, eu tenho uma sala aqui do lado que tem vários dele. Esse cara era um colecionador. Pessoal, eu que não tinha o hábito, eu não tinha a menor noção do que era obra de arte, quer dizer, eu não entendia nada disso, quando não que eu entenda muito hoje, mas assim, um mínimo a gente precisa estar ligado o que está acontecendo para a gente saber. De repente ela começou a conversar com esse cliente sobre aquele artista, ela começou a falar sobre as obras daquele artista, eles ficaram algo em torno de meia hora, 40 minutos falando só daquilo. A pergunta que eu faço é, você acha que isso ajudou na reversão do cancelamento? Muito, porque criou uma conexão, criou uma empatia, criou ali um momento único, uma experiência diferente para aquele cliente. E aí, quando a gente sai daquele cliente com o cancelamento revertido, ela deu um show lá na venda, ela vendeu de novo o produto, mostrou a diferença nossa para o concorrente da gente, ou seja, eu estava muito tenso. Quando a gente entrou no carro, ela falou comigo assim, e aí William, o que você aprendeu dessa visita de hoje? Eu falei, cara, um monte de coisa, mas um monte de coisa. Então isso é um aviso para os vendedores, quer dizer, invista no repertório, vai ler um jornal, o mínimo que a gente espera de um bom vendedor, vai ler o jornal do dia, e não é só página de esporte não, pelo amor de Deus, tá? Vai ler a parte de economia, ver o que está acontecendo com o país, vai ler a parte de política, quer dizer, não que você vai usar isso de certa forma e com frequência, mas assim, a qualquer momento alguém pode querer uma opinião a respeito da economia, o que está acontecendo, o que você acha, então assim, tenha repertório. Ter repertório faz toda a diferença para nós de vendas, tá bom? Um grande abraço, vamos que vamos, pois a venda não pode parar. Um abraço.